A salvação, segundo a visão cristã, não é apenas uma questão de acreditar em Deus. A verdadeira fé leva a uma mudança de vida, que inclui a obediência aos ensinamentos de Deus. Essa obediência não é opcional para quem quer alcançar a salvação. Antes de continuarmos, poderia curtir esse vídeo? Essa é a única maneira do algoritmo entender que a palavra de Deus é importante e entregar salvação para mais pessoas. Devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Portanto, curta e assista até o final. Se estiver com pressa, considere acelerar o vídeo em 2x. Agora, vamos à mensagem. Não se trata de uma luta separada, uma para ser salvo e outra para receber recompensas pelas boas ações. Na realidade, há apenas uma batalha, a batalha pela fé. A fé verdadeira é o que começa a transformação na vida de uma pessoa, e ela continua sendo o motor que impulsiona as boas ações. Em outras palavras, a obediência não vem de um esforço próprio, mas é resultado da fé em Deus. Quando alguém crê de verdade em Deus, essa fé leva a uma mudança de comportamento, o que inclui combater os pecados, como a luxúria. Piper explica que a luta contra o pecado é uma luta pela fé. A obediência a Deus não deve ser vista como um fardo pesado, mas como uma consequência natural da fé. Quando a pessoa crê de verdade, ela começa a lutar contra o que não agrada a Deus, como luxúria, por exemplo. A batalha não é contra as obras, mas contra a incredulidade. John Piper argumenta que a raiz da luxúria, ou seja, o desejo forte e muitas vezes descontrolado por coisas que não são de Deus, vem da incredulidade ou da falta de um verdadeiro conhecimento de Deus. Ele destaca que simplesmente saber sobre Deus de maneira intelectual não é suficiente. Muitas pessoas podem saber sobre Deus, como se fosse apenas mais um assunto, mas esse tipo de conhecimento não tem poder para mudar a vida de ninguém. Ele usa um exemplo interessante para explicar isso. Até os demônios sabem quem é Jesus. Quando eles estavam nas Escrituras, eles diziam, por exemplo, eu sei quem é o Santo de Deus. Isso mostra que conhecimento intelectual sobre Deus não é o suficiente. Saber coisas sobre Deus pode até ser útil, mas não é o que nos transforma. O que realmente muda as pessoas é o conhecimento profundo e transformador de Deus. Este tipo de conhecimento não é algo apenas que se lê ou escuta, mas algo que toca o coração e muda a maneira como vivemos. Piper diz que o tipo de conhecimento de que ele fala é aquele que não está apenas na cabeça, mas na vida. Ele é descrito como um conhecimento que traz uma sensação de humildade, que nos faz ver a grandeza de Deus. Quando alguém realmente experimenta esse conhecimento, ele se torna tão valioso e transformador que ele é capaz de afastar a luxúria e outros pecados. A verdadeira fé nos leva a conhecer a Deus de uma maneira tão íntima e profunda que a luxúria perde seu poder sobre nós. Quando você conhece a Deus de uma maneira verdadeira e profunda, isso não é apenas uma ideia na sua cabeça, mas algo que muda completamente o seu coração. Piper explica que esse tipo de conhecimento é mais do que saber sobre Deus. É um tipo de fé que transforma a vida da pessoa. A fé verdadeira faz com que a pessoa experimente a grandeza e a beleza de Deus, o que é muito mais satisfatório do que qualquer prazer momentâneo. Esse conhecimento é o que nos liberta da escravidão ao pecado, como a luxúria. Ele compara isso com o conhecimento descrito em Hebreus, que fala sobre a fé sendo a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso significa que a verdadeira fé não é uma ideia vaga, mas algo que nos dá uma confiança profunda e real sobre as promessas de Deus, mesmo quando não conseguimos ver tudo claramente. Quando essa fé é forte, ela nos ajuda a lutar contra as tentações, incluindo o pecado da luxúria. Piper também nos lembra que lutar contra o pecado não é uma coisa simples, mas é uma luta real pela vida da nossa alma. Ele fala de como as paixões, como a luxúria, fazem guerra contra a alma. Ou seja, o pecado, especialmente a luxúria, coloca em risco a nossa vida espiritual. Se não lutarmos contra isso, corremos o risco de afastar-nos de Deus. Ele nos exorta a entender que não estamos apenas lutando contra um desejo passageiro, mas contra algo que afeta profundamente nossa relação com Deus. Quando sentimos o desejo de pecar, como ceder à luxúria, isso deve nos lembrar de que nossa vida espiritual está em risco. A luta contra a luxúria, portanto, não é apenas sobre controlar um desejo, mas sobre proteger a nossa vida com Deus. Se você chegou até aqui, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida.
Querido Deus, agradecemos por sua palavra e por nos lembrar da importância de lutar pela fé e pela obediência. Sabemos que a batalha contra o pecado é real e que, sem a sua ajuda, não podemos vencê-la. Pedimos que o Senhor nos fortaleça em nossa luta contra a luxúria e outros pecados que nos afastam de Ti. Que possamos conhecer o Senhor de uma maneira verdadeira e profunda, não apenas de forma intelectual, mas com todo o nosso coração. Que sua glória e majestade nos envolvam de tal forma que nenhum pecado tenha mais poder sobre nossas vidas. Ajude-nos a lembrar que a luta contra o pecado é uma luta pela nossa vida espiritual e pela nossa relação com o Senhor. Dá-nos coragem para enfrentar as tentações com a certeza de que, em Ti, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.